Olá, começa agora mais um Deu Certo, programa que conta a história do empreendedorismo no Mato Grosso do Sul. Hoje, nossa entrevistada é a Carol Dória, que empreende com sua família no setor de cultura do estado. Carol, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Para começar, gostaríamos de saber de onde surgiu a ideia de fazer uma escola que brinca, que ensina tanta cultura para crianças tão novas. A casa de ensaio, na verdade, é um sonho que deu certo, sabe? Foi uma ideia que a gente teve e que aí alguém acreditou nela e aí a gente começou a seguir e de repente virou uma coisa que a gente até hoje fica chocado com o tamanho que tem e o tempo que tem, porque já dura 20 anos, né? Então, foi uma vontade da Laís Dória, que é a minha mãe, ela é pedagoga e ela é atriz, ela é diretora. E ela sentia uma necessidade de juntar um pouco esse lado artístico dentro da escola, porque via que as crianças pequenas eram muito cobradas, né? São muito pequenas assim, já tem que escrever cursiva, já tem que saber de tudo, não pode fazer continha de matemática na mão, no dedo, tudo para eles é exigido muito precocemente, né? Só que são crianças e a gente acredita, a gente que trabalha com as crianças, que a brincadeira é uma forma super importante de assimilar o conhecimento, né? Então você pega crianças que tiveram a oportunidade de fato brincar nesse primeiro momento, com crianças que não tiveram e a gente vê um desenvolvimento um pouco maior. Então essa foi a intenção. Ela trabalhava numa escola convencional, né? Numa escola formal, e aí ela tinha vontade de trazer um pouco do teatro para isso. E aí ela começou a dar aula e aí começou a criar a casa de ensaio, foi assim. Qual é o método de ensino da casa de ensaio? É um circuito de artes emendadas que a gente fala. Então a criança entra lá e ela tem aula de teatro, que é dividido por jogos tradicionais e jogos teatrais. Então nesse primeiro momento a gente trabalha com resgate da primeira infância. Dança, música, né, que eles têm aula de canto, de instrumento, literatura e artes plásticas. E cinema também. Então, todas as crianças passam por todo esse circuito de artes. Às vezes tem umas pessoas que gostam mais de cantar, por exemplo, eu vi ela cantando ali. Tem umas pessoas que gostam mais de dançar. Então, a gente brinca de todo mundo fazer tudo, para depois você ver que área que você quer seguir, ou se você de fato quer continuar na parte artística ou não. Carol, a minha pergunta é a seguinte: como que a casa se sustenta? Através de doações ou é um capital próprio de vocês? Essa, na verdade, é a parte mais delicada da história. A gente sobrevive de editais, então quando os editais são abertos a gente se cadastra e tenta entrar para conseguir uma verba. E a gente também sobrevive de doações dos amigos da casa, a gente recebe muita doação, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só tenho R$50 ou R$12 e fica até um pouco constrangido de fazer uma doação desse tamanho. Só que para a gente já ajuda tanto, porque com esse dinheiro a gente compra papel, tesoura, cola, a gente compra materiais que a gente usa sempre. Esses tempos atrás veio uma senhorinha com meio tubo de cola, ela suava de tanta vergonha, mas ela juntou ali do netinho dela que ficou na casa dela, e aquele meio tubo de cola a gente deixa guardado, a gente fica economizando, sabe? Que veio com tanto carinho, mas é uma coisa que qualquer doação é bem-vinda, sabe? Não precisa ser uma doação megalomaníaca. Claro que se quiser também pode vir que a gente aceita. Mas a parte financeira, a gente tem um respaldo, graças a Deus, da Lei Rouanet. É uma lei que legitima o incentivo fiscal, de incentivo à cultura, né? Então, é uma lei que ela oferece benefícios fiscais àquelas empresas que doam para projetos sociais. Então, a gente tem que se enquadrar na Lei Rouanet, ser aceito pelo MINC, que é o Ministério da Cultura, e aí ele diz que sim, que a gente pode receber esse dinheiro. E aí esse dinheiro que a gente recebe, a gente tem toda uma prestação de contas certinha para fazer, né? E então a gente tem os projetos. Então, por exemplo, todo o dinheiro que entra através dessa lei, ele é destinado a alguma coisa que a gente disse antes dele entrar, entendeu? Não sei se ficou meio confuso. Mas, por exemplo, a gente fala que a gente vai ter tantos professores, vai usar tantos materiais, vai fazer isso para montar o espetáculo. E quando então a gente busca para captar esse dinheiro e quando recebe esse dinheiro a gente tem que destinar ao que foi proposto inicialmente. Então essa é uma lei que ajuda muito, porque quando a gente chega aos empresários, além dos empresários terem a marca deles associada a uma OCIP, que é o nosso caso, né, de responsabilidade social, que é bom para as empresas hoje em dia, eles ajudam a 109 crianças, né, a terem acesso à arte e transformação.
Então, essa Lei Rouanet é uma lei super importante para a gente e, através dela, a gente busca os patrocinadores, que são os empresários, para fazerem essa doação. E, em troca, eles recebem benefícios fiscais. E como você acha que está o investimento para a cultura no Estado? Eu vejo muito pouca coisa acontecendo por aí, assim, eu acho muito triste isso, né? Então, eu vejo que está numa situação muito complicada. Existem vários grupos de teatro, e não só grupos de teatro, existem vários artistas, cantores, poetas, grupos de dança, artesãos, várias pessoas que querem se manifestar artisticamente, que sobrevivem disso, que vivem disso, né? Que escolheram fazer isso e que não podem, de fato, trabalhar ou contar com a ajuda do governo, né? Governo, eu falo prefeitura e governo, não só, né? Porque não tem, assim, não tem essa ajuda, é muito difícil, é bem difícil. A gente vê uma outra coisa acontecendo de vez em quando, mas é bem triste. É triste porque a gente vê, assim, a gente vê muito, por exemplo, vocês, na casa de vocês, final de semana, chega um momento que vocês pensam, tá, o que eu vou fazer? Então, ou vai para o Facebook, não estou falando que vocês fazem isso, mas em geral, assim, as pessoas vão para o Facebook, né, Instagram, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Instagram, ficam um pouco nisso, talvez são pessoas que têm acesso à internet, outras pessoas vão numa busca um pouco mais avançada, buscam música, baixa filme, vê alguma coisa assim. Só que a gente, considerando que a população muito pequena tem acesso à internet, né? Então, você pega as crianças que estão nas regiões periféricas, que não dá para brincar, não tem uma praça, é tudo cheio de matagal, os pais ficam preocupados, as próprias crianças ficam preocupadas, tem dengue, tem sei lá o quê, tem gente doida andando pela rua. Não faz... O que você faz da sua vida? Sabe assim? Então, eu acho que a arte, a cultura é super importante porque você no final de semana ter acesso a uma peça de teatro, ir a um show de música, ver uma galeria, sabe? Ver um teatro de rua. Você vai com seus amigos, você vai com a sua família, você volta, você gostou, você não gostou, você tem assunto para falar, por que você não gostou, por que você gostou, se fosse você, o que você faria diferente, o que aquilo mexeu em você, o que aquilo te transformou como pessoa. Eu acho que isso, né, isso tudo gera assunto, gera motivação, gera entusiasmo, faz a gente querer, né, ser mais feliz, ou você sai de lá, você sai mexida com uma peça, você volta, você quer escrever, você quer compor uma música, você começa a semana mais animado. Então, numa cidade que não tem acesso à cultura, o que as pessoas fazem? Né? A não ser a gente contar com a vontade própria de cada um de buscar alguma coisa de fato para fazer. Às vezes a gente busca, vai no amigo, faz isso, mas tem horas que você não está, você está cansado, você quer descansar, você não quer fazer nada. Tem gente que só faz isso, né? Então, e não é por má vontade nem nada. Tem gente que trabalha muito o dia inteiro e chega em casa, está cansado mesmo, e para ir para um lugar ou outro é caro, o vale transporte é caro, tem que levar a família inteira, né? Então, assim, se você oferece acesso a essas pessoas, eu acredito que com a arte, as pessoas ficam mais felizes, sabe? Assim, você ouve uma música linda, você fala, ai, sabe? Eu até me arrepio. Você vê uma peça de teatro, você vê uma dança, uma galera dançando, você fala, nossa, que legal, sabe? Assim, muda o seu astral, muda a energia. Então, eu acho lamentável quando eu moro numa cidade que eu não tenho interesse em investir na cultura, assim, eu acho bem triste. Então, a arte para você é um lazer humano? Eu acho que é um pouco mais, assim, não só isso. Eu acho que tem o lazer também, mas eu acho que a arte, ela mexe com um pouco mais do que só o lazer, assim. Quando eu falo só o lazer, não estou querendo diminuir, não, porque eu acho super importante. Mas eu acho que a arte tem um poder questionador, sabe, assim? Que você pensa quem você é, o que você está fazendo, sentimentos, te gera sentimentos, te traz reflexões, assim, te bota num ponto crítico, sabe? Eu vejo muito, Geraldo, as pessoas falando mal do governo por aí, né? Aí todo mundo vai na rua, aí você vai, você vê que as pessoas estão ali, uhul, sabe assim? Né? Eu fico pensando, beleza, estão se manifestando, a gente vive numa democracia, legítimo, vamos nos manifestar. Mas e na sua casa?
você faz o que para melhorar o ambiente da sua casa? A não ser culpar o seu pai e a sua mãe que é chata, seu pai que não tá nem aí, ou seu pai que não tá, ou sua mãe que não tá. Além de botar a culpa nos outros, no ambiente que você vive, o que você faz de bom para melhorar? Você arruma seu quarto, você arruma suas coisas, você corre atrás das suas coisas, você recicla o lixo, porque o lixo que você come, você joga ali, alguém vai resolver esse lixo em algum momento, você sabe disso? Né? Então, assim, o que a gente faz? Ou dentro de um ambiente, você é aquela pessoa que chega mal-humorada, chega cansada? Ou você é aquela pessoa que chega de bem com a vida e troca, tá cansada, mas ninguém é obrigado a aguentar os seus problemas, né? Então, assim, e aí, o que a gente vai fazer, né? Poxa, eu vi a professora de vocês, eu fiz 2 faculdades, fiz 2 pós-graduações. Não são todas as professoras que são legais, que têm paciência, que, né, que tá junto, que vibra pela conquista, né? Tem professores que estão mais cansados, têm mais dificuldade e tal. Então, quando vocês têm uma oportunidade de ter uma professora legal, pegar essa energia dela e trazer ao favor de vocês em sala de aula, né? Porque ela não é obrigada, ela tá lá, enquanto tem um monte de gente assim. Poxa, por quê? Né? Pensa por ela também, daqui a pouco podem ser vocês, né? Então, eu acho que a cultura gera isso tudo, gera todas essas reflexões, tira a gente da nossa zona de conforto, porque é muito fácil a gente ficar sentado de princesa e príncipe reclamando e apontando e botando culpa, sendo que você não tem os seus documentos em dia, você não faz nada para melhorar, você trata mal o guardinha, o porteiro, o motorista do ônibus, você pega o mesmo ônibus todos os dias e é incapaz de saber o nome do cara que está dirigindo. Ô, seu fulano, não foi o senhor que veio? Quem que veio semana passada? Sei lá, sabe, assim, oferecer o afeto mais por aí, né? Ser legal com as pessoas. Porque as pessoas confundem muito ser legal com, bonzinho demais, é falso ou é besta, né? E por quê? O legal é ser carão, dar ataque. Por que não pode ser simpático, oferecer o bem, tratar as pessoas bem, dentro de um limite, né? Tá vendo que a pessoa não quer muito com você, então libera ela, né? Não precisa todo mundo amar todo mundo, não é isso. Mas, sei lá, promover um ambiente mais harmônico, né? Mais carinhoso. O programa deu certo, volta já. O futuro? Eu não sei do futuro. O futuro está em movimento, às vezes vem mais rápido, às vezes mais devagar, depende. Depende de superar os obstáculos, desviar de buracos, de cair e levantar. Dá para mudar de marcha, de ritmo, virar e até mesmo fazer uma pausa para pensar. Não dá para prever o futuro, mas com certeza dá para encarar. Estamos de volta com o programa Deu Certo, que hoje conta com a empresária, atriz e jornalista Carol Doria. Carol, como você imagina a casa daqui 10 anos? Engraçado você falar isso, porque quando eu estava vindo para cá, eu fiquei imaginando quais as perguntas que vocês me fariam, né? E aí eu mesma me fiz algumas perguntas e essa foi uma delas. Eu fiquei pensando assim, poxa, se eles me perguntarem como que eu vejo a casa daqui a um tempo, e eu nunca de fato tinha parado para pensar nisso, mas eu daqui a uns 10 anos, assim, eu vejo 2 momentos, assim. Eu gostaria muito que tivessem outras casas de ensaio, e não só a nossa sede. Gostaria de ver a casa em outros pontos da cidade e também em algumas cidades do interior, gostaria muito. Eu gosto muito do interior, gosto muito das pessoas do interior, então acho que seria muito legal. E a outra coisa também é que eu gostaria de ter uma casa com a opção de formação de um curso técnico também, sabe? Porque tem um lado que você faz ali, que eu acho que independente de você fazer... Eu tenho uma aluna que você pergunta, a menina dança, canta, interpreta, ela arrasa. Aí você fala pra ela assim, que você vai... As pessoas perguntam pra ela, o que você quer ser quando você crescer? Ela fala, veterinária. Aí todo mundo fica meio tipo, nossa, né?
E aí, assim, esse jeito todo que ela tem serve para ela se sentir bem com ela mesma. Ela adora escola, ela só tira notas boas. Provavelmente ela vai entrar na faculdade que ela quiser e não a que sobrar para ela, né? Que eu falo muito isso com os meus alunos, assim, escolhe o que você quer. E aí ela, imagina aquela sua amiga, quando eu entrei aqui que eu vi a menina cantando, eu já queria ir lá com ela, ai, canta mais, sabe, assim, senta aqui, já queria escolher um repertório para ela cantar. Carol, quais são os principais desafios para se empreender em cultura no Estado? Eu acho que a parte mais difícil é que a cultura, quando você vai... Para a casa de ensaio funcionar, a gente precisa de dinheiro. E quando você pensa em dinheiro, você pensa em empresários, você pensa em números, né, indicadores. E a cultura é muito difícil de mensurar, é muito difícil de você pegar e transformar isso em números, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é da gente explicar para as pessoas que ou não tem conhecimento ou não tem interesse da importância que a cultura tem na vida de uma pessoa. Assim, né? Isso é o mais difícil. Porque, por exemplo, eu dei esse exemplo dessa minha aluna, a Clara, o nome dela. Clara, um beijo. A Clara, poxa, mas se ela está lá fazendo, ela dança, ela canta, ela interpreta, ela é talentosa, ela, sabe assim, ela é uma menina solar. Por que ela não vai fazer artes cênicas, ela vai fazer veterinária? Agora, você pensa uma menina, a Clara, trabalhando com bichos, trabalhando com cavalos, imagina o carinho que ela vai ter, imagina, né, o senso de observação que ela vai ter com os animais, né? O carinho que ela vai ter com as pessoas. Por exemplo, eu tenho um cachorro. A gente fala com o cachorro, gente, igual, sabe, assim, é uma coisa louca. Então, se ela chega e pega o bicho, eu vou falar, ai meu Deus, quem que é? Se ela fala, ui, né? Coça o cachorro, não sei o quê. Então, assim, não estou querendo dizer que só quem passa pela casa de ensaios veterinários fazem isso. Claro que não, tem veterinárias incríveis, não é isso. Mas também é isso, entende? Então, assim, como que a gente explica isso, transforma isso em números, né? Como que eu posso comprovar para uma empresa que fazer crianças felizes faz bem, né? Tem uma repercussão positiva nessa empresa, né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Por isso que quando a gente vai aos lugares, a gente não consegue falar pouco. Porque não dá para dar uma explicadinha, sabe? A gente tem que sentar, só um pouquinho, senta aí, senta e fala e explica. Então, a gente faz vídeo relatório, vídeo protocolos, que a gente fala, que são os relatórios em vídeo. Então, a gente tem um canal do YouTube, Facebook, que são as nossas formas de divulgação. Se vocês puderem ir lá conhecer o nosso trabalho, quem puder curtir a nossa fanpage. E ali a gente desenvolve esses trabalhos, né? Então, a gente mostra tudo o que acontece na casa de ensaio, como são as aulas, qual o circuito que eles passam, né? Como que é o dia a dia ali, para a pessoa mais ou menos ter uma noção do que a gente está falando, né? Mas essa eu acho que é a parte mais difícil. Você se formou em comunicação social com foco na área de jornalismo. O que você acha que isso te ajudou no seu atual emprego? Olha, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu adoro jornalismo. Assim, inclusive, acho super importante ter uma faculdade para formação de jornalista. Assim, acho super legal. Eu acho que a parte que mais me ajudou dentro da comunicação social, além, né, das matérias que nem essa que vocês estão tendo agora, que você conversa, que você... Porque, assim, só para dar um exemplo, uma vez eu trabalhei num show do Zeca Pagodinho e eu trabalhava numa empresa que fazia assessoria dele. E aí, antes dele entrar em cena, ele estava sentado, assim, num canto, suando frio. Aí tava assim, aí passava, aí todo mundo, gente, ele tá passando mal, ele tá passando mal. Aí, né, imagina, já estavam chamando, assim, já ia entrar. E ele lá, passando mal, passando mal. Aí eu cheguei perto dele e perguntei, Zeca, tá tudo bem? Aí ele olhou para mim e falou assim, maldita hora que eu escolhi essa profissão. Aí eu ri, todo mundo ri, ele falou, não, tô só nervoso. Todo mundo fica nervoso. Ter medo é normal. O que a gente aprende é lidar com isso, né? Na hora que sua boca seca, dá uma passada rápida de língua, dá uma engolida, sabe assim, e vai embora. Porque se a gente fica muito pensando,
né, em como que eu tô, não sei o quê, aí você se desconcentra e tem que esquecer um pouco e deixar rolar. Então, acho que isso tudo me ajudou muito, mas a questão que eu gosto muito e que eu lembro muito, assim, dos meus professores na minha faculdade de jornalismo, que são pessoas que eu tenho um contato até hoje, que eram profissionais que eu admirava muito, acho que sempre foi a insistência dos meus professores em te instigar a buscar referências teóricas, assim, sabe? Então, sempre nos projetos que eu faço, eu sempre busco um embasamento teórico para o que eu estou fazendo, para o que eu estou pensando, para o que eu estou dizendo, sabe? Que é sempre legal a gente ver que tiveram outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas, que estudaram e que escreveram livros Por exemplo, essa semana passada, agora, eu fui para uma cidade no interior do Mato Grosso que tem índios Chavante. E aí eu vim aqui na UCDB, engraçado, num congresso que teve, e vi um dicionário português Chavante. E eu nem sei, né, nem sabia se eu ia falar com algum índio, nem nada disso, mas eu achei tão interessante, né, eu tô indo para esse lugar, eu comprei o dicionário, comprei um livro que explica sobre, fala, assim, os rituais, como que eles funcionam, a pedagogia e tal. E eu acho que isso muito é meu lado jornalista, assim, sabe? Eu viajo para uma cidade, eu sempre busco um guia, alguma referência para algum contexto histórico, sabe? Para você chegar no lugar e saber o que está dizendo, assim. E isso é uma coisa que eu vejo muito pouco jornalista fazer. Às vezes a gente recebe pessoas, jornalistas que vêm fazer entrevistas com a gente lá na casa de ensaio e não sabe, não buscou, não fez a tarefa de buscar, pesquisar sobre o que é a casa de ensaio. Tudo bem, a gente fala, só que aí a gente tem uma conversa superficial, porque eu tenho que fazer todo o trabalho de explicar para ele. Se o jornalista apura a informação antes, faz toda a diferença, porque ele já sabe como funciona, ele já viu, ele buscou. Então, o nível de conversa que a gente tem é muito mais interessante. Aí é um diferencial para a pessoa ficar e assistir e ler a sua matéria, ou ver ou ouvir, ou mudar para um outro lugar, porque aquela coisa básica, né? Tudo bem que tem o básico, tem o lead, que as pessoas precisam de fato saber o que está acontecendo naquele primeiro momento, mas também tem um lado um pouco mais aprofundado, que eu acho que é função do jornalista buscar e pesquisar. Então, quando você vê um jornalista que busca, a gente percebe a diferença do resultado. E eu vejo muito isso no meu módulo jornalista, assim. Eu gosto de buscar, de conhecer as coisas antes de chegar, para saber, assim, mais ou menos o que está acontecendo. Agora a gente vai para o momento de descontração do programa, que é a pergunta nada a ver. Então, você é Team Glória Pires ou você é Team William Bonner? Ai, que difícil. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro, assim. Se eu tiver que escolher entre uns dois, nenhum nem outro. Porque eu acho que eu sou um lado William Bonner, um lado jornalista, mas também acho que sou um lado Glória Pires. Tanto eu acabei de dizer, não tenho capacidade para falar sobre essa piada. Não foi assim que ela falou? Uhum. Não consigo opinar. Não sei, não tenho uma resposta para te dar. Acho que sou os dois. Não consigo escolher entre um e o outro. Carol, muito obrigado pela sua presença. Para a gente encerrar, queria pedir para nós todos um conselho, uma dica aqui. Gente, eu que agradeço. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a todos vocês. Desculpa aí a resposta nada a ver para a pergunta nada a ver. Eu não sei, assim, eu acho que o conselho que eu daria para vocês, né, que estão nesse momento, que vão optar pela área que vocês vão trabalhar, primeiro buscar pesquisar e ver de fato o que as pessoas nessas áreas fazem, para ver se é isso que você se identifica. E se for isso que você quer fazer, eu acho que o mais importante de tudo é tentar fazer com que o seu trabalho, as suas obrigações que você tenha, não seja um fardo. Porque às vezes a gente vê muita gente, ai, que saco, tem que fazer isso, tem que entrevistar, tem que fazer um texto. Poxa, é isso que você escolheu fazer. Então vai fazer feliz, porque o trabalho é o que dignifica o homem, né? Muito obrigado, Carol. É isso, gente. O Deu Certo fica por aqui. Até a próxima.